que é uma soma de dois módulos. Tá? Como esse módulo aqui tem duas caras, e esse aqui também, você tem que saber quais momentos usar cada uma delas. Tá? Então aqui, primeiramente, eu faço essa separação, essa distinção entre as duas partes que tem essa função aqui. Então vamos lá. Função x menos 4. Qual é o ponto onde ela troca de sinal? Não é no 4? Portanto, quando x é maior do que 4, ela tem o comportamento de x menos 4, que é ela mesma. Porém, quando x for menor do que 4, ela se comporta fazendo a troca de sinal, a partir do simétrico. Então, vai ficar menos x mais 4. Aqui está. Depois eu olho para a função módulo de 2x mais 6 e vejo que onde ela troca o sinal, que é na raiz, a raiz é quanto? Quanto é a raiz de 2x mais 6? A raiz é isso mesmo, é menos 3. Então, menos 3 é o ponto onde ela troca de sinal. Quando x é maior ou igual a menos 3, o módulo de 2x mais 6 é ele mesmo, porque é positivo, né? Quando x for menor do que menos 3, aí o módulo disso aqui não será mais ele mesmo, será o simétrico. Aqui está. Tá? Esse foi apenas o primeiro passo. O segundo passo agora é realizar essa soma. Por isso eu montei esse quadro síntese aqui para dizer a cara de cada uma das partes da função. Então vamos lá. Olha só para a função módulo de x menos 4. Vou colocar ela aqui, ó. Módulo de x menos 4. Tá bom? Então, a direita do 4 ela se comporta como sendo x menos 4. Então, a direita do 4 se comporta como sendo menos x, aliás, como sendo x menos 4. A esquerda do 4 ela se comporta assim, ó. Menos x mais 4. A esquerda, menos x mais 4. E aqui também, menos x mais 4. Depois eu vou para o comportamento da função 2x somado com 6. 2x mais 6. Tá? O módulo de 2x mais 6 é ele mesmo quando x é maior do que menos 3. Então, a direita do menos 3, para cá, ela se comporta como sendo ela mesma. 2x mais 6. 2x mais 6. E a esquerda se comporta de maneira simétrica. Menos 2x menos 6. Como o que nos interessa é a soma desses dois módulos, então eu faço essas somas das funções para obter então a lei de recorrência dela. Então vamos lá. Menos x com menos 2x dá menos 3x. 4 menos 6 dá igual a isso, menos 2. Depois, 2x menos x é só x, 4 mais 6 é 10. Então, nesse trecho aqui, ela se comporta como sendo x mais 10. No trecho maior do que 4, a função é dada por 3x, 6 menos 4, mais 2. Tá bom? Então, aqui a minha função é definida por três sentenças. F de x igual a menos 3x menos 2, onde? Para x menor do que menos 3. Depois, x mais 10, onde? Quando x estiver entre 4 e menos 3. E tem o comportamento de sendo 3x mais 2, quando x for maior do que 4. Vocês notaram que eu não coloquei ainda como ela se comporta no 3, no menos 3 e no 4, né? Então, tem que fazer uma análise separada. Ok? Então, vamos lá. Vamos olhar para o 4. No 4, como é que se comporta a função módulo de x menos 4? No 4, que é aqui, ó, ela se comporta como sendo x menos 4. Se comporta aqui, ó. Tá? E a outra, a de baixo? A de baixo se comporta como sendo 2x mais 6. Portanto, a soma se comportará no 4 como 3x mais 2. Tá? 3x mais 2 está aqui. Tá? Para x maior do que
4. Maior ou igual a 4. Já agora no menos 3, vamos olhar para o menos 3. No menos 3, a de baixo, aliás, a módulo de x menos 4 se comporta dessa forma. E a outra se comporta como sendo 2x mais 6. Então, a soma se comporta como sendo x mais 10. Então, no valor de menos 3, ela se comporta como sendo x mais 10. Aqui, ó, ela se comporta como uma função do meio. Tá? Então, eu tenho aqui a função definida por 3 sentenças. Aqui está o gráfico dela. Tá? Eu peço como exercício que vocês montem aí esses 3 gráficos de funções crescentes. Sempre atento no momento da divisão. Olha aqui, ó. Quando x for menor do que 3, está aqui, ó, do x até o 3. Ó. Olha o x. Do menos 3 para trás, está aqui, ó. Tá? Se comporta como? Se comporta como uma reta decrescente menos 3x menos 2. Está aqui ela. Ó. Tá? Menos 3x menos 2. A imagem do menos 5, pode calcular aí que vai dar 13. A imagem do menos 4 dá igual a 10. Tá? Então, tem esse pedacinho aqui. Ó. Tá? Mas esse pedacinho apenas quando x for menor do que menos 3. Para valores de x entre menos 3 e 4, aí ela se comporta nessa segunda fase aqui. Ó. Tá? Se comporta como uma reta crescente x mais 10. Tá? X mais 10. A imagem do 0 vale 10. A imagem do 2 vale 2 mais 10, que dá 12. A imagem do 4 vale 4 mais 10, que dá 14. Então, nesse momento, que é quando o x está entre menos 3 e 4, se comporta assim. E por último, quando o x é maior do que 4, ela se comporta assim, como sendo 3x mais 2. Aqui, ó. Tá? Faz a imagem do 5 por 3x mais 2. 3 vezes 5 é 15, 15 mais 2 é 17. Então, está aqui, ó, a imagem do 5 como sendo 17. Tá? Então, recapitulando, tinha a função que era a soma desses módulos. O que eu fiz? Eu estudei cada um separadamente para saber o sinal, para saber a cara, o comportamento da função nesses valores críticos aqui. Feita essa separação, joguei nesse quadro, sempre respeitando os sinais. Como trata-se de uma soma, eu somo as funções obtidas. E aí eu encontro cada linha de programação da função, que são 3. Antes do menos 3, entre menos 3 e 4, e depois do 4. Então aí está o gráfico. Tá? Vamos então para o próximo exemplo. Traga aqui o gráfico da função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Tudo está dentro do módulo. Esse aqui não é o gráfico da função. Esse aqui é apenas o estudo do sinal do que está dentro do módulo. E o que está dentro do módulo é uma função quadrática. Por isso que aqui eu tenho uma parábola. Você percebeu que você tem que dominar retas e parábolas? Se você não dominar retas e parábolas, você vai ficar se enganchando na hora de fazer módulos. Tá? Por isso é importante. Já era importante você ter dominado isso. Se ainda não dominou, corre atrás. Ok, então vamos lá. Qual é o ponto, ou os pontos onde essa função troca de sinal? É na raiz, né? Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é obter as raízes de x ao quadrado menos 4x mais 3. E como é que eu faço isso? Eu igualo a função a zero para obter as raízes. Obtendo as raízes dessa função, eu posso fazer via fórmula de Bhaskara, e aí você vai calcular o delta, usar aquela formulinha que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ou então, se você é um aluno bom de cálculo mental, nesse caso aqui você pode fazer pela soma e produto. Lembrando que a soma das raízes é x1 mais x2. É sempre menos b sobre a. Olha aqui, ó, quanto é que dá menos b?
dá 4 positivo, né? Que é menos 4. Sobre 1 é 4, daqui. E C sobre A é 3 sobre 1, que dá 3. Me diga aí rapidamente, dois números cuja soma seja 4 e o produto seja 3. É isso mesmo. A resposta eu ouvi daqui, por telepatia. É 1 e 3. Essas são as raízes. Os pontos onde a função muda de sinal. Aqui é o 1, aqui é o 3. De acordo com o gráfico, nós temos duas raízes. Ela é côncava para cima, x ao quadrado menos 4x mais 3, côncava para cima. Aqui, para valores maiores do que 3, eu tenho função positiva. Aqui eu tenho função positiva também, para x menor do que 1. E entre as raízes, a função é negativa. Tá bem? Então, na hora de escrever as sentenças, eu penso assim, ó. Aqui, que é para x menor ou igual a 1, ou então para x maior ou igual a 3, o que está dentro do módulo será positivo. Portanto, a função é ela mesma. Porém, para valores entre 3 e 1, a função ela é negativa. Portanto, pela definição de módulo, o que tem dentro do módulo será trocado pelo simétrico. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Veja aí que eu troquei o sinal de todo mundo. Portanto, a função tem essas duas caras, esses dois comportamentos. Tá? Tudo bem? Então, aqui eu tenho até um esboço dela já feito, né? Olha aqui, ó. Para valores antes do 1, essa parte aqui é a parte que estará no gráfico da função resposta. E essa daqui também, para x maior do que 3. Porém, para x entre 1 e 3, isso que é negativo deverá ter a imagem refletida, fazendo a imagem simétrica. Então, essa parte que é negativa, para fazer o simétrico, ela ficará positiva, ficará assim, ó. Por isso aqui eu já tenho mais ou menos como é que é o gráfico da função. A junção desses dois pedaços. Tá bom? Então, vamos detalhar essa construção que eu fiz aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o GeoGebra para ganhar tempo, que é um programa que plota gráficos. Ele faz o gráfico das funções que você programa, que você escreve. E aqui eu vou fazer o gráfico dessas duas funções. A parábola para cima e a parábola para baixo. Então, aqui está. Parábola para cima, está aqui destacado em preto. E a parábola para baixo em vermelho. Aqui. Tá? Fazendo um print aqui. Depois eu vou jogar aqui no Paint. Vou editar essa partezinha aqui. Pronto, aqui está um gráfico das funções. Veja o seguinte. Perceba o seguinte. Aqui, ó. Tá bom? Sempre que x for maior do que 3, ela se comporta como? Como uma parábola côncava para cima. Então, o gráfico é isso aqui. Sempre que x vier antes do 1, ela se comporta como a côncava para cima. Então, é a preta. E para valores entre 1 e 3, que era onde ela era negativa, que era essa parte aqui, ó, né? Ela vai se comportar como uma côncava para baixo, ou seja, nesse trechinho aqui, ela é a vermelha. Ó. Nesse trechinho aqui, ela é a vermelha. Portanto, aqui está o gráfico da função, nesse meu tracejado azul. Ó. Aqui ela se comporta de uma forma. Aqui ela iria ficar negativa, né? Mas como o módulo muda as coisas de sinal, então isso aqui vai ficar positivo. Aliás, muda as coisas negativas de sinal, né? Melhor dizendo. E aqui ela permanece positiva porque... Aliás, ela permanece da mesma forma porque é positiva. Então esse aqui é o gráfico da função f de x igual a módulo
de x ao quadrado menos 4x mais 3. Obtida a partir da união desses dois gráficos, por isso definida por duas sentenças, só que eu faço essa união respeitando o sinal da função. Certo? Bem, eu espero que tudo isso esteja ficado bem claro para vocês. Se não ficou claro, repita essa aula, faça a maior quantidade possível de exercícios, até que você tenha bastante segurança sobre isso. Lembrando que não adianta ficar atropelando, não adianta passar superficialmente pelo conteúdo. Você tem que mergulhar de fato nesse conteúdo para entender todas as nuances, todas as particularidades de cada conteúdo. Uma vez que você dominar todas essas particularidades, dominar todo esse conteúdo, ou pelo menos ter bastante intimidade com ele, você vai poder fazer variações desse assunto, pensando de maneira autônoma sobre ele. Então, anotem esse recado, façam as atividades. Boa sorte, forte abraço e até mais.